E aí, vamos ver formas da gente manipular uma string e também classes, building functions. Ficou curioso? Assiste o vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês, né? Então, já vamos começar com as strings. Então, as strings em Python, né, elas são poderosas e flexíveis. A gente pode adicionar uma string, a gente pode multiplicar uma string e a gente pode ter uma string em várias linhas. Então, vamos explorar um pouco disso. Vou fechar aqui, a gente já aprendeu como ler um arquivo, né? Então, uma string, eu posso ter uma string. Então, eu tenho Python e eu tenho um outro valor, sei lá, rocks. E a gente quer imprimir. Então, se eu faço um print x mais y, eu posso inclusive colocar uma string para separar elas, né? Uma string vazia. O que vocês acham que vai acontecer quando a gente imprimir isso aqui? Ele vai imprimir Python rocks com o espaço ali para gente. E se eu tiver uma multiplicação de algo? Então, se eu tenho... O que vocês acham que vai ser impresso aqui? Então, ele segue a lógica matemática. Dá um pause. E aí, o que vai ser impresso? Não chegou a uma conclusão? Para você que falou Python, rocks, 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 você acertou. Então, ele segue a lógica matemática. Ele pega essa string, multiplica ela por 3, e depois ele faz um append. Multiplicar a string por 3 quer dizer triplica ela. Beleza, então aqui a gente já viu um pouquinho de string. Vou mostrar para vocês várias building functions que a gente tem. Então, para pegar o abstract, né? Se eu quero todos os elementos, se eu quero satisfaça qualquer condição ali, se eu quero o binário daquele valor, se eu quero um booleano. Então, uma lista aí bem completa para a gente fazer transição de tipo, pegar tamanho, transformar em uma lista, fazer um map. Então, tem várias e várias funções aí que a gente pode explorar. Eu vou explorar um pouquinho delas e depois a gente parte para classes, que é um conceito importante. Então, vamos explorar algumas funções. A função, por exemplo, all. Eu tenho uma lista e nessa lista eu tenho os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se eu formatar aqui. Ele formata para a gente. Como que eu formatei? Alt Shift F. Vou trazer, por exemplo, o conceito de max. Então, a gente tem a função max lista. Vou pedir para ele imprimir, né? Então, print lista. Desculpa. Ó, ele imprimiu o valor 8 para a gente. A gente tem a função também min, que ele traz para a gente 1. Então, vamos partir para classes, né? Então, vamos supor conceito de objetos, né? A gente pode criar instâncias de um objeto e a gente pode representar as características desse objeto, a gente chama de atributos. Em Python, a gente tem um construtor. Esse construtor a gente faz com underline, underline, init, underline, underline. E a gente sempre passa o self, né, que a gente está passando, ele mesmo. Então, eu vou criar uma classe aqui, ó, uma classe usuário. E vamos supor que a gente passa um objeto. E aí a gente vai definir o que tem nesse objeto. Então, por exemplo, funcionário recebe como padrão o valor falso. Como que eu defino o construtor? Então, def init.
E aí a gente passa. A gente vai passar o self, né? E a gente pode passar, por exemplo, um valor padrão, nome, anônimo. Beleza, então self.nome, que é um atributo desse usuário, recebe esse nome que a gente está passando. A gente pode ter uma herança aqui, que a gente passaria o usuário self.init. A gente pode checar se esse usuário ele é autorizado. Então, por exemplo, é autorizado. Então, self, que return self.é funcionário. Beleza. Então, como que eu faço para criar um usuário aqui? Vou chamar de user recebe um usuário. Então, eu estou criando uma instância. Se eu coloco print user, o que acontece? Ele vai imprimir para a gente que aquilo é um objeto, mas a gente quer acessar atributos daquele objeto. Então, como que eu faço isso? Eu sei que existe o atributo nome. E ele vai trazer para a gente. Como eu não defini, não passei um valor, ele define um valor padrão que a gente deixou. Mas e se eu passar um nome? Agora ele sabe daquele nome. E aí a gente tem também, a gente pode imprimir se aquele usuário é autorizado. Quando que eu faço isso? É autorizado. Então, passamos o método, ele vai imprimir que é falso. Como que eu faço para mudar isso? Eu posso acessar esse usuário, eu acesso o atributo é funcionário, seto ele para true, e agora quando ele fizer checagem, ele sabe que eu sou funcionário. Então, assim, essas aulas aqui de Python, elas são básico do básico. Se vocês estiverem interessados em um conteúdo mais robusto, de fato aprender, sei lá, estrutura de dados, algoritmos, vocês deixem aí no comentário que eu posso preparar um curso mais robusto para vocês. Aqui é o básico do básico mesmo. Para a gente finalizar, tem algo que é importante, que é a gente aprender a utilizar os imports, né? Quando eu quero utilizar alguma função que ela não existe nativamente, eu preciso de importar. Então, vamos importar alguma coisa. Por exemplo, eu tenho import, eu tenho datetime. Datetime, que eu posso utilizar. Eu tenho o time, só time. Tá, por enquanto eu não estou utilizando, mas eu posso utilizar o datetime.dates.today, que é um método. E aí, a partir disso, eu consigo imprimir a data de hoje. Por exemplo, está aqui 21/8/2024. Eu consigo fazer também do datetime, um time delta, por exemplo. Time delta de um dia. E aí ele traz para a gente esse dado. Eu consigo também, por exemplo, importar de formas específicas, partes específicas. Por exemplo, from datetime. Não quero importar tudo, quero importar só date e time delta. E a gente faz from datetime, import data e o time delta. Então agora eu não tenho mais
o datetime, né? Mas eu tenho date ponto, o datetime, ou o que a gente utilizou antes, today. E aí ele vai trazer pra gente ali o dia. Então, qual que é onde que eu quero chegar aqui? A gente não está importando tudo. A gente está importando do datetime apenas algumas coisas. E a gente pode também renomear alguns imports. Então, por exemplo, as my date. Então, agora esse date não existe, porque eu chamei de my date. Quando isso vai ser interessante? Quando a gente já declarou algumas variáveis e a gente quer mudar. A gente está importando uma biblioteca, só que a gente já utilizou aquela variável e, enfim, ou a gente pode estar importando mesmo bibliotecas que possuem nomes similares e vai causar uma confusão. Então, essa parte de renomear os imports também é legal. Bom, com isso, eu acho que a gente tem o básico do básico. Como eu disse, se quiserem saber mais de conceitos de Python, quiserem um curso mais detalhado de Python para ensinar a sintaxe mais a fundo ou estruturas de dados utilizando Python, comenta aí que eu posso criar um curso mais longo para vocês. Obrigado por ficar até aqui e valeu!